My father told me. You should always face what you're afraid of. Gentlemen, you have to fight. He cannot marry her. What? You wouldn't believe. Is an opportunity. Olá pessoal, para quem não sabe, o Red Pill Podcast é um podcast exclusivo dos assinantes da Brasil Paralelo. Todo filme que entra no nosso streaming vem acompanhado de sinopse em vídeo, análise em vídeo, podcast Red Pill com mais de 40, 50 minutos de discussão. Então eu espero que vocês gostem hoje dessa amostra que a gente está dando para vocês, uma discussão que foi feita sobre a grande aposta entre 4 pessoas que já trabalharam no mercado financeiro, acho que tem um pouco a agregar nessa discussão. Recebemos o Fernando Urich, um especialista em economia aí que ajudou bastante a gente nessa conversa. E se vocês gostarem, cliquem no link da descrição que vocês vão ver toda a oferta da BP Select, que é o streaming que a gente montou com muito carinho, querendo valorizar os filmes, querendo valorizar essa experiência educativa do cinema. Então, todo filme tem um podcast, todo filme tem uma análise. É uma coisa que vocês encontram só na Brasil Paralelo. Bom podcast a todos. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Red Pill Podcast. Hoje falaremos de um dos maiores filmes do século XXI, A Grande Aposta, ganhador do Oscar em 2016, um grande sucesso desde que foi lançado. Estamos recebendo um convidado muito especial hoje aqui no Red Pill, que é o Fernando Urich, tudo bem? Tudo bom, Marcos? Tudo bom, Flávio, Pedro? É um prazer estar aqui para falar desse filme, que é um dos meus favoritos. Já assisti, acho que ontem foi a 10ª vez que eu assisti. E realmente o filme é fantástico. E a história por trás, para mim, é muito especial, pessoalmente e profissionalmente. Show de bola. Hoje a gente está reunindo uma bancada aqui que ou trabalha atualmente ou já trabalhou no mercado financeiro. Então a ideia é que a gente possa falar tanto do filme, muito de cinema, mas falar também de economia, né? Falar um pouco do beabá por trás desse filme, que para algumas pessoas pode parecer complexo, mas é uma história que vale a pena a gente adentrar, vale a pena a gente entender um pouco melhor. Porque é uma crise que aconteceu há 14, 15 anos atrás, é muito recente, a gente não pode deixar isso se perder na história. Flávio Barreto, seja bem-vindo. Obrigado, Marcos. Prazer estar aqui. Pedro, tudo bem? Olá, pessoal. Eu tô aqui como um grande espectador privilegiado dessa conversa. Eu tô me sentindo em 2002, vendo o Rivaldo abrir pro Ronaldo chutar pro gol. Só fera aqui nessa mesa hoje. Já vou levantar a bola do Urich. Então, em 2014, eu fui fazer minha monografia da administração, né? Trabalho de conclusão lá na graduação. E eu escolhi o tema do Bitcoin, cara. Não tinha nada de literatura no Brasil. Era um negócio desolador, assim. Era um deserto do Saara, tenebroso. Encontrei um livro publicado que era decente no Brasil, chamado Bitcoin, a moeda na era digital. Então hoje também é um prazer te receber aqui. É uma sensação de agradecimento por ter conseguido dar o pontapé inicial naquele meu trabalho lá. Boa, Flávio, vamos começar contigo então, cara. Tu lembra como foi assim a crise de 2008? O que tu lembra dessa época? Se tu trabalhava no mercado, se tu era estudante, como que isso foi recebido no Brasil ou dentro do teu ambiente de vida pessoal, assim? Olha, eu lembro, trabalhava numa multinacional de fertilizantes e foi antes de eu ir para o mercado financeiro, acabei indo para o mercado financeiro depois de 2008 e aconteceu um movimento parecido, né, no mercado de fertilizantes, porque ele é regulado por commodities, né, cloreto de potássio, ureia, enfim, outras commodities que vinham subindo. Vinha tudo subindo, e eu lembro de uma palestra que eu assisti na empresa, de uma consultoria falando, será que os preços das commodities agrícolas vão continuar subindo para sempre? E aí veio a crise, veio tudo abaixo, né? Então, eu não acompanhei de perto do mercado financeiro, mas com certeza o mercado que eu estava foi drasticamente impactado por essa crise. E, Fernando, existe uma noção muito popular de que o setor de imóveis, o mercado imobiliário americano é um dos mercados mais sólidos que existe no mundo, né? Essa frase é repetida diversas vezes no filme. A gente vê grandes figurões aí da economia, grandes gurus da economia norte-americana falando sobre isso.
E a gente também percebe uma certa resistência, né, de players tanto da mídia, quanto da academia, quanto até mesmo do setor empresarial, de abrir uma discussão sobre a possibilidade do mercado imobiliário não estar assim, em uma alta qualidade, os títulos estarem com problemas de formação, ou Sim. talvez numa futura crise estar se formando. Como foi para ti perceber isso, estudar esse tema ao longo dos últimos anos? Assim, tu percebe que é uma mentalidade que já mudou desde 2008 ou ainda existe uma certa arrogância em alguns mercados da economia norte-americana? Assim? Eu acho que ainda existe talvez um desconhecimento das causas de uma crise que inicia com a manipulação dos juros pelos bancos centrais, injeção de liquidez e como isso acaba gerando um ambiente de expansão do crédito pelos bancos e que é o que gera aquele grande boom econômico e que no começo é ótimo, porque é o momento da alegria, a fase da felicidade, tudo dá certo, os investimentos, nada dá errado, o cara compra o imóvel, vende na semana seguinte com lucro, então é o momento do boom. Então eu acho que talvez falte um pouco o real entendimento das causas de um boom imobiliário ou no boom econômico, naquele caso foi a bolha imobiliária. Mas para mim, eu queria responder a pergunta que você fez para o Flávio, porque para mim, como eu disse, foi muito... uma história especial para mim, porque eu na época trabalhava com finanças corporativas na ThyssenKrupp Elevadores. Comecei no Brasil e depois em 2002, mas em 2006 eu fui para uma operação que eles tinham em Londres e viajava o mundo inteiro. Então eu vi os últimos 2 anos da bolha imobiliária e que o filme ele é muito centrado nos Estados Unidos, mas a verdade é que a bolha imobiliária ela foi global. Foi na Espanha, e eu vivenciei e via isso na Espanha, foi na Irlanda, foi na Islândia, nos Estados Unidos, depois em Dubai, onde eu morei também, que foi uma das maiores bolhas concentradas numa cidade-estado pequena, mas a pujança impressionante. Só que naquela época eu não entendia nada de economia. Eu comecei a vivenciar aquilo, eu sou formado em administração, estava atrás de explicações, porque o que os meus olhos viam que me diziam, cara, isso não é normal. O que está acontecendo aqui não me parece sustentável, mas eu não tinha a teoria por trás que me pudesse explicar como o Michael Burry, né? Até a gente pode dar spoiler do filme, não? Podemos. Então tá, como o Michael Burry do filme que dizia, olha, o que a gente fez foi olhar o que ninguém estava olhando e realmente ir a fundo, entender e analisar criticamente o que estava por trás disso. E até uma frase que é interessante dele, você falou, começou perguntando a questão das hipotecas, do setor imobiliário. Ele tem uma frase interessante que mostra um pouco no início é percebido até como uma arrogância, porque o investidor dele diz, pô, mas então você está apostando em algo que nunca aconteceu na história dos Estados Unidos. Ele, então realmente, mas ele tinha a teoria e a análise crítica para embasar aquela decisão, né? Que foi uma grande aposta. Não, eu acho fantástico esse filme. Eu tava respondendo também a pergunta de onde eu tava em 2008. Eu tava no ensino médio. Acho que a crise financeira de 2007, 2008 foi o que me levou... Eu fiquei absolutamente curioso por aquilo, falando como é que as pessoas estão perdendo as suas casas, qual que foi o ponto da irresponsabilidade, que diabo que aconteceu. Por causa disso, eu fui para fazer a faculdade de economia. E, enfim, aí o resto é história. Eu me formei em economia, vim para cá, para São Paulo, para começar minha carreira em economia também. Enfim, hoje em dia eu tenho uma asset lá em Brasília e tô aqui participando desse Red Pill Cinecast. Mas esse evento que está retratado nesse filme, por esses personagens que basicamente moldaram o imaginário de todos os gestores, todos os investidores da crise para cá, foi muito marcante. Eu em 2008, eu já estava morando em Dubai. Eu me mudei para lá em janeiro de 2008. Tava construindo o Burj, né, Fernando? Sim, eu saí de lá, o Burj não tinha aberto ainda, não tinha sido inaugurado. Mas eu estava como diretor financeiro da operação do Golfo Pérsico, a base era Dubai, e a minha empresa produzia, entregava elevadores, fazia parte daquela pujança no que era o epicentro da crise mundial, que era o setor imobiliário. Então eu vi a Thyssen, que era uma multinacional alemã, e nesse setor de elevadores, cara, era impressionante o que estava vendendo e lucrando nos Estados Unidos, na Europa, em Dubai também. E aí quando veio a quebra do banco Lehman Brothers em dia 15 de setembro de 2008, cara, o mundo parou, mas foi curioso que Dubai não parou. Eu lembro que eu morando na época lá e meu pai aqui no Brasil, morando em Porto Alegre, a gente conversava por telefone e ele dizia, mas Fernando, como é que pode?
como é que Dubai não parou? Que o mundo inteiro tá parado. Na época se dizia, era o aperto do crédito, o credit crunch. O mundo inteiro parou, como é que Dubai não parou? Não sei explicar, pai, mas a cidade segue. Mas daí foi na virada de 2008 para 2009, eu vim pro Brasil pro Natal, Ano Novo, e aí quando eu voltei em janeiro, a cidade parada. Todos os projetos cancelados, suspensos, e eu, como diretor financeiro, não recebia mais nada de cliente e não tinha como pagar fornecedores, salários, etc. Cara, foi um aperto. Esse setembro de 2008 é um mês bem emblemático. Acho que o filme captura essa virada de chave. Ele mostra tanto a quebra do Lehman, quanto também a prática falência do Bear Stearns. Também os problemas que o Morgan Stanley e o Merrill Lynch enfrentaram todos quase que no mesmo trimestre, assim. E porque ao longo do processo de desvalorização, né, na verdade, ao longo do processo de poluição dos títulos hipotecários, né, da priorização de empréstimos de alto risco, do subprime dentro dos títulos hipotecários, houve um momento em que os investidores, esses investidores que estavam apostando contra, eles esperavam que os preços mudassem. E o contrário estava acontecendo. Os títulos continuavam se valorizando, o mercado imobiliário, de certa forma, estava maquiando certos valores. Eles não conseguiam entender muito bem como certos índices que avaliavam a qualidade desses títulos, desses bonds, não mudavam, mesmo com a formação dos títulos e a formação dos derivativos em cima desses títulos sendo cada vez piores, né? E aí chega setembro de 2008 e dá aquela virada de chave. Tem uma cena muito emblemática no filme, não sei se vocês lembram, que é o personagem do Mark Baum, né, que é interpretado lá pelo Steve Carell, ótimo ator de comédia. Inclusive, ele tá muito bem nesse filme com um ator excelente. Ele tá no topo do prédio e ele tá no telefone, ele é um dos últimos, né, a ter apostado. A firma dele, o fundo lá que é da Front Point, investiu cerca de 500 milhões de dólares, né? E ele foi o último a vender. O último a vender, exatamente. Aquela cena é muito emblemática porque ao longo do filme a gente vai descobrindo que o Mark Baum, ele tem meio que uma rixa interna com o sistema, né? Ele fala até, sou feliz sendo infeliz. Ele trabalha num ambiente... I'm happy when I'm unhappy. Que ele considera um pouco corrupto, um pouco... com um certo nível de degradação moral, digamos assim. E aquele é um momento que, de certa forma, ele tira um peso das costas. E eu acho bastante simbólica aquela cena, porque além de ele se desfazer do investimento que ele fez alguns anos antes, ele também está no topo do prédio, que é o lugar onde o irmão dele perdeu a vida, né? Então, ao longo do filme, a gente percebe o peso que ele teve, o peso na consciência que teve a perda do irmão dele, um cara que acabou se suicidando. E ele relata para a esposa, não sei se vocês lembram, ele fala assim, o meu irmão veio conversar comigo, ele veio pedir uma ajuda, e ele falou que estava com pensamentos ruins, com sentimentos ruins, e a primeira coisa que eu fiz foi oferecer dinheiro. Sim. Então, naquele momento, ele foi para a solução mais material possível do que ele tinha nas mãos. Até, eu não quero monopolizar aqui, mas eu vou me atravessando. O filme, ele é baseado no livro. No livro do Michael Lewis. Do Michael Lewis, The Big Short. E eu primeiro vi o filme, eu lembro que o filme foi lançado em 2015, né? Eu lembro, meu filho já era nascido, eu estava na época no Uruguai. O livro é de 2011. O livro é 2011. E aí tinha uma sessão da meia-noite, eu fui sozinho, falei, esposa, fica aqui com o Joaquim, meu filho, e eu quero lá assistir o filme. E fantástico. E depois eu fui ler o livro anos depois, acho que faz um ano e meio que eu li o livro. E algumas coisas o filme adaptou, até essa questão aí pessoal do Mark Baum, que é o Steve Eisman, é uma alteração nesse fato trágico da vida dele. Dá um peso dramático maior pro filme. Né? Dá, sem dúvida. Uhum. Mas o pessoal sempre diz, o livro é melhor do que o filme. Cara, não dá. O filme é fantástico. Não dá pra dizer. O livro, claro, entra em mais detalhes, mas o filme é realmente... O livro entra em mais detalhes, mas o filme é espetacular. Um ponto de divergência que eu talvez tenha do Flávio é o seguinte... O diretor, o Adam McKay, ele acho que parte de uma premissa na hora de fazer esse filme. Né? As pessoas não entenderam o que aconteceu em 2008. Inclusive, isso eu acho que é verbalizado na voz de algum daqueles personagens. Talvez do Jared, né? Que é o cara que trabalha no Deutsche, que faz toda a negociação. E ele adota essa premissa para fazer assim, os mais variados recursos e artifícios visuais, textuais, criativos, para explicar para o povo, afinal de contas, o que é um subprime, o que é um título hipotecário, o que é um derivativo. E é uma ação bastante ousada, digamos assim, do diretor, né? Porque ele decide literalmente cortar uma cena de diálogo para mostrar uma celebridade aleatória explicando uma nomenclatura financeira. Sim. Ao mesmo tempo, ele muitas vezes congela a cena, sobe um letreiro na tela, quase como um glossário de Wikipedia, assim. Tem outros momentos que, enquanto tem dois empresários importantes se cumprimentando, ele faz um slow motion, o locutor entra no fundo e explica quem são aquelas duas pessoas. Enfim, infinitos recursos que ele usa.
Tem uma cena legal que é a do cassino, que ele tá explicando sobre a falácia do apostador, a falácia da mão quente. Também sobe uma ilustração na tela, parece um vídeo educativo de faculdade, assim. Então ele é um filme bastante moderno nessa abordagem. Ele não tá nem aí, ele corta a cena e mostra alguma coisa explicativa. Eu vejo isso com bons olhos, assim, porque eu percebo que a população... Muitas vezes o diretor ele tenta falsear quando ele tá fazendo uma exposição, ele tenta esconder. Né, ele tenta parecer mais inteligentinho. E no caso do Adam McKay, não, ele joga na cara mesmo. Cara, eu preciso te explicar isso, porque se eu te deixar só com os termos financeiros, provavelmente tu vai se perder nessa história. Não sei o que tu pensa disso. Olha, eu acho que ele faz um trabalho fantástico no limite que dá para se fazer num filme que é um drama. Né? Mais didático que isso, ele se tornaria um documentário. Mas eu acho que ele já parte dos conceitos sem falar o básico. Né? O básico é que as pessoas sabem que é possível ganhar dinheiro fazendo uma aposta em algo que vai subir, mas não em algo que vai descer. Então, assim, eu acho que faltou um negócio, olha, no mercado financeiro você pode ganhar apostando em um cenário que o preço de algo vai subir. E se isso subir, você ganha dinheiro. Se isso cair, você perde dinheiro. Agora, você pode também apostar no cenário que algo vai descer. E se algo descer, você ganha dinheiro. E se algo subir, você tem dinheiro. Você perde dinheiro. A diferença é que para carregar isso, esse instrumento que você precisa para apostar num cenário de queda de algo, você paga. Né? Então, sempre que falar no filme CDS, você está falando de um instrumento que criaram para apostar num cenário de baixa. Né? E se parasse aí, ok. Né? Não precisa entrar... Não precisaria mais que isso. Né? Pode entrar, mas não faz esse básico. Então, CDS é a ferramenta que os nossos heróis lá criaram para ganhar dinheiro no cenário de baixa. E o CDO é ainda mais complexo. Né? Então, o que é CDO? Talvez nem compensaria explicar. Né? CDO é a origem do problema, é a origem da M. Né? E se o cara que não é versado no mundo financeiro entendesse, CDO, a origem do problema. CDS, a seguro, ferramenta, né? Que os caras vão utilizar para ganhar dinheiro nesse cenário de baixa. E entender que, olha, quando existem cenários de coisas que comumente caem, sobem, desce, já existem os instrumentos para apostar na queda desse ativo, né? Quando é um cenário que nunca aconteceu, como o colapso do mercado imobiliário, esse produto não existe. Então você tem que criar. Né? E não tem problema, porque se você tiver $1 bilhão, o banco vai criar para você. E vai te cobrar o dinheiro para apostar nesse cenário. Então, eu acho que eles acabaram entrando muito no detalhe e esqueceram de fechar no básico, sabe? Sim, eu acho que eles se exageram mesmo na parte do CDO sintético. É uma coisa totalmente desnecessária. E o filme não consegue explicar, né? Até o CDO, que é a cena do chefe de cozinha, do Anthony Bourdain, acho que ele dá conta do recado. Mas quando o Mark Baum faz a reunião com o gerente de CDO, lá, acho que em Vegas... Isso é muito absurdo. É muito boa aquela... Mas eu acho que é feito pra gerar essa sensação de absurdo mesmo. Tipo, cara, o que diabos é isso? O que esse pessoal tá falando? O próprio Jared Vanet, que é aquele gerentão do Deutsche, ele fala, olha, você não entendeu nada? É isso mesmo. É pra não entender. Exato. É pra você ser mantido como o trouxa, o cara que vai pagar a conta. Então, cria-se, a partir de um incentivo externo, né? Enfim, é como se fosse um epifenômeno que surge dentro do mercado financeiro para capturar para si mesmo, sobre os próprios interesses, uma oportunidade que está sendo gerada ou pelo governo ou pela, enfim, algum fenômeno internacional de commodities, né? No caso, foi o governo lá em 1970 que tinha... Aliás, essa é uma boa pergunta, Fernando, para depois a gente entrar nesse ponto. Qual que é a origem aí da crise? Se foi a ganância dos bancos ou se foi uma política fiscal um pouco irresponsável lá do governo americano, do Fed? O que aconteceu? Mas, voltando ao assunto do CDO, eu acho que o diretor é bastante feliz ao colocar essa cena, na minha opinião, para gerar, assim, um absurdo. Cara, o cara... Ele tá ganhando aposta em cima da aposta, em cima de um outro negócio que eu já não tinha entendido, uma coisa que... Cara, faz muito pouco sentido, na verdade, e ele tá ganhando para fazer o gerenciamento desses títulos. Um dinheiro absurdo, um dinheiro nababesco de fábula. É porque eu acho que é interessante essa cena para mostrar a corrupção moral mesmo de Wall Street.
Tem muita coisa na questão cinematográfica, eu acho que é talvez até deliberado, que ele mostra o próprio Mark Baum, ele mesmo perdido, e nessa conversa com o CDO Manager lá em Las Vegas, ele fala, I didn't know there was something to manage. Assim, mas tinha alguma coisa para gerenciar de CDO. Mas ele mesmo tá lá incrédulo. Calma aí, peraí. Você então tem essa aposta e essa aposta, e aí parte dessa aposta tá nessa aposta e parte dessa na outra, e parte das duas estão noutra, que é o CDO Square, ou CDO ao quadrado. Mas como assim? Então, ele mesmo se mostra assim, incapaz de entender essa loucura. Mas acho que a síntese para quem não é desse mercado é mostrar como de uma hipoteca, que é um empréstimo bancário para uma família que compra um imóvel, você junta várias hipotecas num instrumento chamado de MBS, que é o ativo lastreado em hipoteca. Esse MBS é comprado por fundos de pensão, por outros investidores, e esse foi o produto original criado lá nos anos 80 pelo Lou Ranieri, do Salomon Brothers, que eles começam um filme explicando a criação do Mortgage Backed Security, ativo lastreado em hipoteca, e a partir disso, aí já nos anos 2000, você tem a criação de vários derivativos. E aí você tem hipotecas de pior qualidade, o subprime, aí você tem os CDOs, que são os Collateralized Debt Obligations, obrigação de dívida colateralizadas em hipotecas ou em MBS, e aí você tem as hipotecas sintéticas, aliás, os CDOs sintéticos, que é mais derivativos em cima desses CDOs. Então essa é uma forma de mostrar como, a partir de uma hipoteca, você vai criando um monstro financeiro de derivativos que o mercado acaba tendo uma exposição enorme, que se algo no meio do caminho der errado, pode desmoronar para muita gente e gerar muito prejuízo. Só um adendo, apesar do CDO ser apresentado no filme como ativo problemático, né, justamente por ter aquela referência, né, ao título hipotecário, ser um contrato com uma base de referência ao título, me parece que o ponto de virada, até o filme propõe essa ideia, na cena da Margot Robbie, é o subprime, quando começam a surgir, então, empréstimos, hipotecas, né, de alto risco, empréstimos de alto risco, para pessoas que não têm renda, ou que não têm emprego, ou que não têm patrimônio, os títulos hipotecários passam a ficar poluídos, né, eles passam a perder qualidade. Imagina vocês juntarem da mesma forma que tem a torre de hipotecas formando um título, Sim. dá para juntar também uma torre de títulos formando um CDO, por exemplo, formando uma obrigação de dívida. Então, me parece que a apresentação do subprime ali é essencial para o filme. Até porque esse termo ficou famoso, né? Popularizado como a crise do subprime. Mas aí que entra um pouco da sacanagem do mercado também, né? Sim, o mercado financeiro e conluio de todos os agentes, que foi que eles desmascararam. Que ele falou, cara, então tá todo mundo envolvido aqui, até o governo americano. Porque uma subprime nada mais é do que uma hipoteca que é concedida a alguém mais arriscado. O cara tem um emprego menos estável, então a capacidade financeira é pior. Isso é uma hipoteca subprime. Mas quando você junta várias subprimes, coloca num ativo lastrado em hipoteca, em vez de virar subprime, aquilo vira um ativo de altíssima qualidade, algo de muito errado está aí. E é isso que permitiu a pulverização desses ativos. O problema não tá na ferramenta em si, no CDO em si. O problema tá, e a gente fala muito disso aqui na Brasil Paralelo, de você chamar A de B. Né? Então assim, no caso do filme, é você chamar B de A. Esse é o problema. O problema é quando a verdade vai embora. Né? Então, se os bancos que recebiam esses títulos, né, hipotecários soubessem, né, as agências que davam rating lá, falassem, isso aqui é um B+. Eles falaram, tá bom, eu vou cobrar mais por isso. Agora, se eles estão sendo pagos para dar o rating AAA, né, porque senão tem vão aquela até cena, a loja da esquina, ela né? vai até o concorrente da esquina. Beleza, a verdade foi embora e você criou um ambiente de corrupção moral que começa, aí é uma bola de neve, né? E aí a coisa começa a aumentar de proporção e aí acontece a bolha. É o que o americano chama, não sei se existe o termo em português, que é o moral hazard, né? Se ele traduz como risco moral, acho que não é o bem adequado, mas é isso. Que o Rasta chamaria da bigodagem no mercado financeiro. Né? Então, assim, é um dando AAA para um negócio que é para baixo de B, né, porque ele tá ganhando dinheiro, aí o banquinho comprando o título do bancão, porque o bancão tá dando uma grana para ele, e ele tá recebendo aquilo como um AAA, que não é, mas... E
ele sabe que não é, mas ele aceita. Então é todo mundo numa dança que o problema é quando a verdade vai embora. O problema é quando a gente chama uma coisa de um nome diferente do que ela tem. E eu acho que o filme captura bem uma questão que é a questão do peer pressure, né? Dos pares ali. Tá todo mundo numa dança, né? Então, se você não tá dançando, se você é um gestor de um fundo que tá ganhando dinheiro pra caramba nessa dança, por mais que a verdade não esteja ali, mas assim, você não tá ganhando dinheiro, seu vizinho tá. Esse é um ponto importante que o Flávio trouxe, que realmente mostra o gestor batendo de frente com o restante, enfrentando a pressão dos iguais, e ele tendo que encarar os seus investidores e dizendo, olha, essa é a aposta, aqui está a tese, eu não consigo entender onde eu estaria errado, porque todos os dados estão aqui, é óbvio para mim, é claro como o dia, e alguma hora isso vai acontecer. Então eu posso estar cedo, mas eu estou certo. E até o investidor está tentando tirar o dinheiro. Isso é a mesma coisa, estar certo, mas cedo, você está errado. E durante alguns anos, especialmente o Michael Burry, que foi o primeiro a apostar, se não me engano ele apostou lá em 2005, a primeira vez, ele ficou muito cedo e durante muito tempo estando errado. Até que deu a grande aposta deu certo. Tem um elemento muito bom nessa parte dos personagens que tanto Michael Burry quanto o Mark Baum, nesse momento de peer pressure, parece que o filme ele crava uma bandeira ali, ele realmente formaliza o fato de que não tem problema aqueles caras quererem ganhar dinheiro, eles podem ficar milionários, eles podem trabalhar na Wall Street, mas eles precisam arcar com as consequências sociais, com as consequências até às vezes de relacionamento. E tanto o Michael Burry quanto o Mark Baum, eles sofrem bastante fazendo aquele tipo de investimento, fazendo aquele tipo de movimento. Sim. Digamos assim, é um dinheiro lastreado na verdade. É muito diferente do dinheiro que o Jared vai ganhar, por exemplo. Sim. Por isso que eu gosto do filme escolher o Jared como nosso narrador. Porque se ele escolhesse logo direto o Christian Bale, ou o Brad Pitt, ou o próprio Steve Carell, qualquer um deles, a gente já teria um partido desde o começo. E o Jared, ele tá ali como uma figura genérica, como se fosse uma personificação de Wall Street, assim. Ele é o banker, o gerente que quer fazer negócio, que vai caçar gerente de fundo maluco para aceitar os negócios dele, que é um bônus de 30 milhões, que acho que é o que ele ganha no final. 47 milhões. 47 milhões. Então eu gosto de ver o Jared narrando. Logo na primeira cena ele já quebra a quarta parede, já fala, cara, eu vou te contar uma história, não é uma história convencional, vem comigo. E isso funciona justamente porque os outros personagens que têm um certo padrão moral, um certo resquício ali um pouco mais elevado, eles estão sofrendo consequências ferradas que o Jared não está sofrendo tanto. Porque o Jared, ao longo da crise, ele vai ganhando uma bonificação, né? Ele vai cobrando pelo investimento em CDS feito pela Front Prêmios, Point. né? Os prêmios mensais, eu não lembro se eram mensais, mas enfim. Eu gosto dessa abordagem. É uma abordagem que, de certa forma, valoriza a responsabilidade dentro do âmbito empresarial, assim. Sim. Tu percebe o que tanto o Michael Burry quanto o Mark Baum enfrentam, eles, de certa forma, ganham... eles saem diferentes ao fim do filme, né? O Burry quase enlouquece, mas no fim das contas ele sai do escritório e escreve lá mais 489% e sai do Scion Capital. Fecha o fundo e vai embora. Exatamente. E eu acho que o filme mostra isso, poderia ter mostrado com mais profundidade, que é naquela ideia de você apostar que algo vai colapsar. Se você errar o timing, o custo de manter essa posição pode comer todo o seu lucro. É quase inviável, assim. E o problema é que o nível de corrupção moral nesse mercado era tão grande e tantos agentes poderosos envolvidos que o Michael Burry, ele montou a operação em 2006, sacou em 2008. Poderia ter ficado mais 10 anos ali, pelo nível de corrupção e se o governo decidisse imprimir dinheiro antes, poderia ter acontecido N coisas que a exposição dele teria sido aumentada e ele não conseguiria chegar no cenário em que a verdade viria à tona. Esse é o problema. Ele poderia quebrar no meio do caminho. Ele tinha alguns riscos. Ele tinha um fundo de 500 milhões, sendo que 320 estavam suscetíveis a saques. Né? Se 320 milhões evaporassem do fundo dele, ele quebraria. Não ia aguentar os 2 anos. Tanto que tem uma cena que ele fala, tá proibido o saque aqui. e os caras vão lá... e-mail pra enviar Os caras desesperados. I'm suing. Então vou processar. Você começa a chover e-mail ali. Tu poderia mandar um e-mail assim pros teus clientes? Cara, eu não poderia mandar esse e-mail. Porque
Porque eu não sou gestor, mas tem alguns gestores que poderiam. Gestor dono de fundo, ele tem alguns gestores que podem fazer isso, não são muitos. São poucos que podem fazer isso. Normalmente é fundo de condomínio fechado. Fundo de condomínio aberto não pode fazer isso. Esse eram poucos investidores Eram poucos. conhecidos, mas ainda assim... Eram os herdeiros. Complexo tomar essa ação. E tem uma cena muito boa que acho que é o principal investidor do fundo visita o Michael Burry e O Lawrence Fields. ele tá lá de calçãozinho e tá sem chinelo, né? Ele tá de pé no chão no escritório, assim. E aí o colega dele, acho que é o assessor que tá junto, fala: quer dizer que o Michael Burry, o doutor que estudou numa universidade de 5ª categoria, que não usa calça, não usa sapato, sabe mais que o Alan Greenspan? E aí ele fala: sim, eu sei. Mas depois vamos falar das causas da crise. Não sei se agora é o momento Vamos mas... nessa. O Michael Lewis, não sei se tu lembra, logo nas primeiras páginas do livro, do The Big Short, ele fala, até 2001, mais ou menos, a menina dos olhos do governo americano era o setor de empresas de internet. Uhum. Até que o Alan Greenspan fez uma conferência pública e falou que o setor da vez na América agora seria o setor de imóveis. E aí começa a política de juros baixos, redução de despesa financeira, um monte de coisa para aumentar, né, a boca do funil, vir mais clientela. Pois é. Foi ali que nasceu o problema ou foi antes? Foi no século? Se vocês me permitirem, Vamos lá, claro. eu acho só um ponto anterior para nossa. A gente estava entrando numa questão moral, filosófica, Sim. e aí vamos entrar na questão das causas do problema. É que eu acho que esse é um ponto legal para a gente trazer para o nosso público, que é o argumento de autoridade, né? Dele julgar o Michael Burry e valorizar. Não acreditar na opinião dele. Assim. Então, assim. O Alan Greenspan, por causa da posição que ele está numa posição de superioridade para fazer qualquer coisa e não ser analisado, escrutinado por isso, né? E o que remete também a outra cena do filme, que é aquela cena com o gerente do CDO, que o gerente do CDO lá vira pro Mark Baum, pro Steve Carell, e fala, tá, vamos fazer o seguinte, eu te digo quanto é o meu patrimônio, e você diz quanto é o seu. Então, ele estava surfando numa onda, não tinha nenhuma noção do que estava acontecendo, mas assim, de fato, o patrimônio dele era algumas vezes do Steve Carell. E correndo um risco muito maior, na verdade, na cabeça dele não, que ele desconhecia o risco, né? Exato. Ele nem assumia o risco pelos produtos que ele vendia, essa era a frase dele. Exato. Então, assim, eu acho que é esse argumento de autoridade e a gente valorizar demais a autoridade de alguém e deixar de olhar a verdade, né? Que eu acho que é essa grande reflexão do filme, né? De fala do mercado financeiro, mas traz uma questão moral muito forte, né? Com certeza. Pois então, eu acho que uma das coisas muito bacanas que o filme traz é a parte toda dos excessos dos banqueiros, dos investidores, até de todo o sistema perdendo a cabeça, entrando naquela, não é nem irracionalidade, mas naquela exuberância irracional, até essa é uma palavra do próprio Greenspan. Isso ele mostra muito bem, e o conluio de todos os agentes para permitir com que isso se tornasse essa quase calamidade econômica mundial. Mas uma coisa que ele não foca é justamente o Banco Central. Assim, essa é a parte onde não há nada, nenhuma explicação sobre isso, a não ser uma única frase naquela hora do filme que o Mark Baum vai ao palco com o Bruce Miller, que era outro investidor do Bear Stearns, e que no início desse evento, o narrador, Jared Vennett, fala que nesse evento ia falar o Mark Baum junto com o Bruce Miller, e logo depois viria o Alan Greenspan, um dos grandes arquitetos de toda a crise. Então, ali é a única pílula que fica no filme que tem uma das origens da crise, é o papel do Banco Central. Que remete à sua pergunta, que de fato, um dos inícios, talvez, ou da primeira semente da crise, foi a grande derrubada de taxa de juros pelo Fed, depois da bolha da Nasdaq, a bolha das empresas.com, onde o Fed estava com juros em 5,25% e foram reduzindo e chegou até 1,25%, que era o menor nível desde a Segunda Guerra Mundial. Isso ao ano, né, Fernando? Ao ano, 1,25% a taxa básica ao ano. E isso ficou até 2004. A partir de 2004 que começou a subir paulatinamente, a cada reunião subia 25 pontos base, 25, assim, uma escadinha lenta até chegar novamente em 2008 a 5%, ou 5,25% de novo.
Mas ali foram plantadas as crises, porque aquele ambiente de taxa de juros muito baixa é que acaba fomentando a liquidez bancária, o custo dos empréstimos que cai muito, então o tomador se sente motivado. Pô, se essa hipoteca aqui eu tô pagando o juro de 3% ao ano, 4%, vou comprar, não tem problema, o custo está muito baixo. Então, esse foi o ambiente inicial, talvez o ponto de partida da crise, e depois todos os elementos que o filme traz muito bem, da securitização, dos derivativos e o conluio de todos os agentes que acabou formando essa grande bolha financeira. Aí eu achei muito interessante que todos esses instrumentos meio degenerados, né? CDO, CDS, é um negócio absolutamente incompreensível para quem não tá ali operando aquilo. Às vezes até para quem tá operando aquilo, né? É só o acelerador. A origem do fato é uma disposição politiqueira, populista, de agradar, de deixar o pessoal feliz aqui, vai ter eleições ali na ponta, tem alguma coisa negociada socialmente na hora do voto, na hora da cobrança popular dos políticos, tem alguma coisa que nos estimula como sociedade a fazer uma lobotomia, bota o cérebro no formol e fala, vamos pra cima, cara. Vamos pra cima. Isso, eu falei agora do Banco Central, que é uma das causas. Outras causas que acabou canalizando o crédito, fomentando aquele boom imobiliário, políticas do próprio governo, com aquelas agências, as gigantes de crédito imobiliário, que era Fannie Mae e Freddie Mac, que eles falam muito pouco no filme, e elas foram também grandes responsáveis por isso. Então também há uma política pública que acabou fomentando essa atividade econômica focada no setor imobiliário. Mas tem um ponto fundamental também que contribuiu para a crise, que é a forma como o sistema bancário americano está estruturado, onde os bancos são incentivados a tomar risco e a não arcar com as consequências desse risco tomado. Ou seja, quando tudo dá certo, eles ganham dinheiro, quando dá errado, as perdas são socializadas. Esse também é um arranjo que é o risco moral que está embutido no sistema, e isso estava lá, com certeza, e até há uma diferença do nosso sistema bancário, onde eu sempre remeto uma fala do Gustavo Franco no livro dele, As Leis Secretas da Economia, onde ele, conversando com reguladores americanos até antes da crise, falando sobre como no Brasil existe o dispositivo da responsabilidade ilimitada no sistema bancário, para os bancos. Isso significa que não apenas os acionistas controladores respondem com o capital investido, mas também com o patrimônio pessoal se as perdas na instituição superarem o capital investido. E isso vale para acionistas controladores, administradores e conselheiros fiscais. Na maior parte do planeta, isso não existe. É responsabilidade limitada ao capital investido. Só que isso, num negócio que incentiva a tomada de risco e de alavancagem quase infinita, acaba sendo muito mais propenso a crises como a gente viu em 2008. Pedro, eu tenho uma pergunta. Tu já fez algum investimento teu na tua vida pessoal baseado nas agências de classificação de risco, tipo Moody's, Standard & Poor's? Eu já fiz coisas muito Fitch piores do Ratings? que isso. Já cometi pecados muito mais graves do que esse aí, de olhar a agência de crédito para fazer investimento. Confesso Mas que eu isso foi sou chocante pra mim quando eu comecei a estudar esse tema, assim. Eu tinha esses As caras agências de classificação? eu tinha esses caras num pedestal, assim. Sim. O filme até aborda de uma forma bem pontual, assim, mas o Michael Lewis explica um pouco mais como que eles tiveram que, digamos assim, se curvar ao mercado, no mau sentido. Isso é uma coisa até que eu acho que é um pouco do sistema que eu discordo e que acaba também trazendo mais risco para o sistema, que é uma delegação de responsabilidade. Então, eu não preciso olhar se a hipoteca tem se o ativo tem boas hipotecas por trás, porque a agência de classificação de risco, ela já deu a sua nota, então eu já sei que é de bons pagadores, eu não preciso me preocupar. Então você vai delegando a responsabilidade e no fim das contas, cara, ninguém realmente está respondendo por nada e aí desmorona. É a bigodagem. É a famosa Ô, bigodagem. Flávio, e pelo que consta nas entrevistas, no próprio livro, The Big Short, o Michael Burry teve o primeiro insight, né, de que os títulos estavam piorando sua qualidade em 2004. A minha dúvida é se o Peter Schiff, em 2004, já tinha feito alguma previsão desse sentido. Eu não sei. A gente entrevistou o Peter Schiff. O Cavaleiro do Apocalipse. Não. Gloom and Doom, direto. Comprador de ouro. Não. Como foi a entrevista com o Peter Schiff? Olha, foi
caótica. Quando foi? Foi o Flávio que entrevistou ele. Mas quando? Agora? Eu entrevistei o Peter Schiff. Tem 3 junto. meses, né, Flávio? Foi quando a gente lançou o Cryptopia. Foi junto. Ah, claro. Ele é Eu o... entrevistei Foi ele. pra ter um equilíbrio ali, assim. Eu entrevistei ele junto com o Thorsten Hoffmann, O diretor. que é um gentleman, assim, um cara de uma classe, sabe? E o Peter Schiff, eu falei, olha, Peter, aqui a gente é todo mundo seu fã, a gente admira o seu trabalho, não sei o quê. E foi inútil. Ele já chegou com os 2 pés na porta, assim. É difícil entrevistar ele. Ele acaba tomando assim um protagonismo, não deixa a outra parte falar e Tu vai já embora. entrevistou ele? Não, mas eu já vi muitas entrevistas. Eu tive com ele na Conferência de Escola Austríaca de 2012, que foi em São Paulo, e eu faço parte do Mises Brasil, a gente trouxe ele. Então realmente é um cara que ele não consegue deixar os outros falarem. Foi Mas- bem assim aqui na Brasil Paraná. Mas honestamente, assim, eu acompanho ele há muitos anos, aprendi muito com ele. Eu lembro que em Dubai, quando estava morando lá, o escritório ficava tipo uns 20, 30 minutos de distância de casa. E eu gravava o podcast dele na época em CD, que era o Wall Street Unspun. Gravava em CD, ia escutando e ia aprendendo um monte. Então, e a crise já estava desenrolando. Mas ele tem uma palestra que ele deu para Mortgage Brokers Association, então a Associação dos Corretores de Hipoteca, foi 2006 ou 2005. E assim, cara, é quase o roteiro inteiro do filme com detalhes impressionantes. Então ele também teve um nível de análise e presciência acima da média, muito acima da média. Com certeza. Mas eu acho que aqui, até bem interessante a gente trazer o Schiff para esse contexto, porque ele é exatamente o exemplo daquilo que a gente falou, que não basta você estar certo, porque às vezes o nível de corrupção é tão grande que tudo bem, você tá certo, mas vai levar 10 anos para você se provar certo. Essa bolha vai ter que ficar 10 vezes maior para realidade vir à tona, né? Então eu acho que o Peter Schiff, ele está certo num mundo em que a verdade reina. E infelizmente eu acho que a gente vive num mundo, e no mundo financeiro, a gente tem muitos incentivos de curto prazo que são algo que ofusca a verdade com muita facilidade. Então, na hora de escolher um investimento, eu olho qual o retorno dos últimos 12 meses, eu vou lá e coloco meu investimento nele. E isso faz com que se crie uma self-fulfilling prophecy, uma profecia autorrealizável. Eu acho que isso é bom, porque nos últimos 12 meses isso aqui foi bom e eu vou investindo, eu nem sei o que é, mas e aí a verdade também se foi. Então, assim, o Peter é meio crítico demais, acho que essa crítica cabe a ele, mas eu acho que muito por causa da corrupção endêmica, assim, que existe. Sabe que uma coisa que eu acho muito bacana que o filme retrata, que é falado no livro e eles aproveitam bem, é o fato de os investidores, principalmente o Front Point Partners, o Mark Baum e sua equipe, irem in loco e ver com os próprios olhos o que está acontecendo. Porque uma coisa é você ver a planilha, ver o resultado, ver aquela estimativa, ver as análises gráficas, tudo. Cara, faz sentido. E aí quando o Jared Venet chega com aquele pitch pronto, cara, existe uma bolha imobiliária e ninguém está dando bola. Está todo mundo dormindo no volante. E ele conclui a reunião, o cara vai embora e ele diz, olha, a questão é, existe ou não uma bolha imobiliária? A gente precisa descobrir. Vamos ir atrás. E se existe uma bolha imobiliária, o quão expostos estão os bancos. E aí eles vão lá para a Flórida para ver as casas vazias, o pessoal que está querendo vender, o cara que tem uma casa milionária, tem hipoteca e já perdeu o emprego. E é para mim que é o ápice, até uma cena que eu uso num trailer de vídeos meus, que é quando ele está com a lap dancer, a dançarina ali na casa, a stripper. As senhoras que nos precederão no reino dos céus. E aí, ele falando com ela, explica que imagina a cena, né? Ela tentando dançar e ele querendo falar de mercado e Por saber favor, pare de dançar. E daí ele explicando, olha, mas se você já tomou 2 financiamentos na sua casa, no momento que as taxas começarem a reajustar, que a hipoteca dela era justamente aquela que as taxas são flutuantes e reajustam depois do primeiro ano, você não vai conseguir pagar porque o serviço da dívida vai subir 200%, 300%. E ela,
200, 300% em todos os meus empréstimos dele. Como assim teus empréstimos? Não são 2 empréstimos da sua casa? Eu tenho 5 casas e 1 condo. E é que eles, assim... Aí ele termina a cena e ele conclui, cara, realmente tem uma bolha, vamos shortear tudo isso. É muito bom. Eu gosto desse equilíbrio entre os personagens, né? Como eu falei, o Jared é o cara que incorpora, personifica Wall Street. Ele não tem muita virtude, né? Ele é mais o cara que faz o jogo sujo ali. Mas os demais personagens, inclusive o Ben Rickard, que nós não citamos, né? O personagem do Brad Pitt, todos eles têm uma função. Me parece que o nosso querido Michael Burry, lá o personagem do Christian Bale, é um cara problemático, workaholic, introvertido, mas ele é o cara da sabedoria, ele é o cara que emerge no assunto e consegue tirar uma solução daquilo, né? Um homem muito sábio. Quando a gente olha a virtude do Mark Baum, é o cara que é obstinado pela verdade, ele precisa ir conversar com as pessoas, debater com elas, presencialmente, fisicamente, para encontrar a verdade antes de ele tomar uma decisão. A gente já olha pro Ben Rickard, ele é o cara um pouco mais prudente, um pouco mais responsável. Então, se a gente tem aqueles jovens malucos pelo dinheiro, que não estão nem aí para perda das casas e empregos das famílias americanas, o Ben é o ponto de equilíbrio para aquela dupla de jovens. Ele é o cara da prudência, da responsabilidade. Então, os personagens eles são bem escolhidos e me parece que se eles quisessem usar qualquer um deles como personagem principal, funcionaria. Porque todos eles são interessantes o suficiente para isso. É verdade. Eu complementando essa coisa dos personagens, eu fiquei muito curioso e comecei a fazer conta, assim, na minha cabeça, sobre os 2 corretores imobiliários, que são aqueles caras que são basicamente 2 playboys, né? Os caras que são meio... É esse cara que fez a lobotomia do cérebro. Eles são muito interessantes, esses caras, porque... O Charlie e o Jamie ou não? Não, os 2 corretores imobiliários que fazem as encontram vendas. na Flórida. Os empréstimos ninja. Os empréstimos ninja. Cara, esses caras, como explica a Margot Robbie, estão ganhando 2% de comissão. Tá, acho que até mais, porque as 2% era em cima do CDS. Dependendo da hipoteca, se for essa mais arriscada e com taxa ajustável, o cara tinha um bônus ainda, ganhava tipo $10 mil. Olha a loucura, olha a conta disso, cara. Se você faz por venda, 2%. Digamos que é mais. Originou a hipoteca e ganha um bônus. Exato, 2%. Na venda, não é ao ano, é na venda. Então o cara tem um incentivo gigantesco. Digamos que uma dessas casas custasse $100 mil, que não é. Mais. É muito mais. Mas digamos que fosse $100 mil. O cara ganha $2 mil na venda. Uma venda por dia. Sei lá, 30 por mês. Talvez 30 por mês, porque tava nesse boom. Sei lá, as senhoras que nos precederão no reino dos céus tinha 5. Ele fazia muita venda, esse cara. Imagina, $60 mil de comissão por mês. Pra não fazer basicamente nada. Pra pegar o dinheiro do governo e distribuir mal e porcamente pra uma pessoa perrapada que não tinha a menor condição de ter aquele nível de vida. Não gerava esse valor, né? Olha o nível de distorção, isso. $60 mil por mês, cara. Mas... Passamos essa conta. É um incentivo muito nefasto, né? De fato, a verdade é uma linha que ficou atrás da linha que a gente já nem consegue mais ver. Mas a verdade esses caras, muito lá atrás. Mas esses caras, eles não eram do mercado. Esses caras estavam de gaiato. Esses caras não entendiam nada e estavam ali, tipo, tá, beleza, isso aqui parece bom. Então eu acho que eles são menos responsáveis pelo que estava acontecendo por quem realmente entende. O cara que fala, olha, isso aqui é o meu métier, eu deveria dar uma analisada melhor nisso, mas tá bom pra mim, eu não vou analisar. Esse cara é o verdadeiro culpado. E o personagem do Brad Pitt também, voltando ao Marcos, que é muito bom. Aquela cena que estão os 2 gurizões lá dançando no cassino. Eu ia falar isso, mas vai lá. Essa cena é maravilhosa, porque assim, nesses cenários que você tá apostando no colapso de um mercado, é muito fácil você virar assim... se deslumbrar. Ficar dando risada da desgraça dos outros, porque você tá numa posição de ganhar, de lucrar com aquilo. Eu também concordo, acho que é muito importante o personagem do Brad Pitt, o Ben Rickard, porque ele traz o pessoal de volta para a realidade. Porque, sim, é investimento, é aposta, o pessoal vai ficar milionário, vai ganhar muita grana. Mas no final das contas, cara, isso tem a ver com a economia real, com a vida de pessoas, com a sobrevivência, com o sustento, famílias que poderão ser destruídas, gente que vai perder a sua casa, que vai pro olho da rua. Então você tá apostando contra a economia americana, é isso que ele fala. E ele até cita uma estatística que a cada 1% de desemprego, 40 mil pessoas morrem por ano. Então, cara, ok, just don't dance. Ok, celebra, mas não faz a dança. Que eu acho que traz também para uma cena do Steve Carell falando do Mark Baum falando com a esposa dele, que
em que ele fala, eu não sou o vilão disso aqui. Eu tô apostando contra, mas eu não sou o vilão. Né? Eu tô vivendo de acordo com a realidade. Né? Então, Sim. não tô dançando, né? Mas... Esse equilíbrio entre os personagens e como eles conseguem conciliar quase um tom meio jornalístico. Não sei se vocês percebem, assim, tem cenas de escritório que a câmera desfoca e reenquadra a pessoa. Às vezes eles dão um zoom, assim, na hora. Eles tentam encontrar espaço entre os computadores para filmar por fora da janela. É para ser bem investigativo, bem jornalístico. Isso aí, para mim, me faz o filme funcionar tanto quanto um drama, quanto até como um mini documentário, assim. Eu lembro do Inside the Job, que também foi um filme que circulou bem nos anos ali em 2010, mais ou menos. Ele até ganhou o Oscar de melhor documentário quando foi lançado. Mas assim, o Grande Aposta pra mim ainda se sustenta como a melhor obra e audiovisual do assunto até aqui, né? Sabe que eu não sou especialista em cinema, cinematografia, não sei nada. Mas, honestamente, o Adam McKay, não sei que outros filmes ele fez antes desse, mas ele tem uma originalidade em como retratar e como ele usa esses recursos. E eu tava... Ontem, já que a gente ia fazer o podcast, eu realmente estava tentando analisar pela lente do cineasta. É muito bacana os recursos que ele usa e acaba fazendo o conjunto da ópera um filme / documentário envolvente que te prende do começo ao fim. Assim, fica uma história muito cativante, né? Sim. Eu considero essa a obra-prima dele. O Adam McKay, ele tem filmes muito bons antes do Grande Aposta, mas são filmes de comédia aqueles mais escrachados com o Will Ferrell, onde o pessoal faz mais para se divertir, menos para fazer uma grande peça audiovisual. Depois do Grande Aposta, ele fez 2 filmes também mais políticos, mas que eu considero mais pedantes, assim, aquela coisa da política menos sutil, menos elegante, que foi o Vice, que é um filme... do Dick Cheney. Do Dick Cheney, com o nosso querido Christian Bale, que ele tá gordão. É verdade, com ele também. E o mais recente, o Don't Look Up, o Não Olhe Pra Cima, que é aquele filme sobre o meteoro, com o Leonardo DiCaprio, a Jennifer Lawrence. São filmes que ele também são filmes criativos, são filmes dinâmicos, são filmes que têm energia, têm ritmo, ele tem essa pegada da comédia forte, mas são filmes já um pouco mais, assim, progressistas insuportáveis, assim, eles não são filmes equilibrados, né? Panfletário, né? Panfletários, exatamente. Tu trouxe o Inside Job, eu assisti esse filme na época que ele saiu e foi um filme que me impressionou muito, um documentário sobre a mesma crise. E né, depois eu reassisti esse filme e eu fiquei com outra impressão. Eu queria fazer uma pergunta pro Uras, porque esse filme, ele aponta que a origem da crise foi a falta de regulação que permitiu que se criassem instrumentos, não sei o quê. Hoje, vendo esse filme, eu falo, cara, esse filme tá meio social-democrata, né, pra mim. Total. Essa foi justamente a conclusão que eu tive também. O problema foi a ganância. A ganância dos banqueiros, investidores, do mercado. E o mercado que se desregulou, então se podia fazer qualquer coisa. E não é bem assim, porque para mim a análise ela acaba sendo incompleta, porque pode até haver regulação ou ter havido desregulação, mas no final das contas é esse ambiente onde o risco moral está embutido por desenho, onde os bancos não respondem pelos prejuízos. Se a aposta der errada, é aquela história do cara e coroa. Se der coroa eu ganho, se der cara você perde. Pô, como funciona o sistema bancário. Então, é além da regulação. Não importa a regulação. Até vou citar de novo o Gustavo Franco, nesse livro dele, As Leis Secretas da Economia, que é fantástico, é quase um livro assim, de aforismas, mas com uma pegada muito sarcástica e de comédia, onde ele diz que a solidez de um banco é uma função elevada ao quadrado do quanto que o investidor, o acionista, o banqueiro tem para perder no banco. Então, não importa a regulação. Hoje a gente tem muita regulação bancária, mas no final das contas, a regulação ela acaba sendo utilizada pelos banqueiros apenas como algo para ser contornado. Um custo, né? É um custo. É um custo que eu preciso pagar para continuar fazendo aquilo que eu já queria fazer desde o início. A Basileia. Bom, e um custo que o grande paga com facilidade e o pequeno sucumbe. Total. Exatamente. A inflação, quando ela é gerada pelo governo, o governo vai lá e imprime. Criou lá o pendrive e criou M1. Uhum. Criou base monetária. Aí ele vai lá, joga isso nos bancos, os bancos de repente têm mais dinheiro na conta. Na hora que ele vai gastar esse dinheiro, vai gerar crédito, não tem inflação.
Aí essa inflação vai se disseminando para o próximo banco, que é um banco menor. Aí esse cara vai lá e pulveriza esse dinheiro vai para a mão das pessoas, essas pessoas, que são as primeiras pessoas que recebem o dinheiro gerado pelo governo, vão lá e compram e não tem inflação ainda. Aí isso vai para a economia real, sai do sistema financeiro, vai para a indústria, aí a indústria começa a ter um sobreaquecimento, né? Fala, bom, vou fazer um reajuste de preço aqui. Aí depois o dinheiro passa como salário para os funcionários da indústria, e aí a inflação vai escalando. Então é isso, o primeiro cara que recebeu a grana, não tem inflação para ele. O último cara que vai comprar o feijão, tem bastante, né? Então, Agora a questão da regulação é o seguinte, uma área de compliance. Vamos dizer que a gente aqui tem um dinheiro sobrando, vamos montar um banco. Tá, mas agora a gente tem que ter uma área de compliance, tem que ter um número de cotas aqui, não sei o quê, parará. Não, só um pouquinho. Se a gente é um banquinho, a gente não tem condições de... Né? E eu acho que E o bancão, tá, eu tenho 70 mil funcionários, isso aqui eu administro isso com Cabe facilidade. na margem. Então eu acho que essa é a narrativa que eles empurram, né? Que No aí, Inside Job. no Inside Job, que aí, né, atingiu os ouvidos do Oscar, né? E ganhou o Oscar. Ganhou. Mas durante muito tempo eu fiquei meio iludido com esse E filme. ele ilude muita gente e nada fala sobre o papel do Banco Central, de política monetária, de Fannie Mae e Freddie Mac, as políticas públicas. Tudo é o mercado, os banqueiros gananciosos, os investidores, e o governo não tem nenhum papel nisso. Não é bem assim. aliás, Assim, eu acho que as causas estão muito mais relacionadas ao problema que a gente aponta no Entre Lobos do que a falta de regulação. Assim, regulação não é o problema é quando você tem uma lei e a lei não é cumprida. Você tem um fulano chamando B de A e nada acontece. Você tem um cara que não vai ser preso por erros que ele cometeu. Ciente e tudo mais, não vai ser julgado e preso. Eu acho que esse é o problema. Até esse é um ponto bacana. Não sei se era isso que você ia falar do filme, porque justamente no final do filme ele tá arrematando o filme e aí ele, acho que depois da parte do Mark Baum, ele dizendo, realmente é como o Mark Baum gostaria, vários banqueiros foram presos, não sei o que mais. Ele, não, tô brincando, ninguém foi preso. O único cara que foi preso foi um pica-fumo qualquer lá que... Botaram a culpa nos imigrantes, nos pobres. Né? Exato. E esse é um outro ponto. Esse é um outro ponto, porque existe, acho que até um consenso no mercado que, não, deixaram o Lehman e o Bear Stearns quebrar, e não deixaram os outros, viu? Não deveriam ter deixado. Se não tivessem deixado esses dois quebrar, não teria sido tão grave. Não, só um pouquinho, mas eles quebraram porque eles realmente mereciam quebrar. O fato de um erro não justifica outro, então... Sim. Só antes da gente ir para o encerramento, aproveitar a presença do Fernando Urich. No Brasil, qual foi o real impacto disso? Porque tu viveu isso presencialmente, né? Corporativamente, Sim. em alguns lugares, mas como que ressoou no Brasil? A gente estava ali na metade do segundo governo do Luiz Inácio Lula da Silva e muito se falou sobre o assunto, mas acho que pouca informação concreta ficou. No furacão da crise ali no olho, com a quebra do Lehman, foi o aperto de crédito que acabou sendo mundial, a gente sentiu isso. Aí houve a disparada do câmbio, que foi muito rápido, a desabada das commodities, foram todas, petróleo, minério, tudo. E aí depois, as saídas que o Brasil, as soluções que o Brasil deu para sair da crise, e começou com o Lula 2, aí foi pisar no acelerador com crédito de banco estatal, BNDES, Caixa, Banco do Brasil, que ali foram as primeiras sementinhas da nossa profunda recessão de 2014 e 2016. Então foi até o Brasil saiu rápido da crise e virou o país queridinho. Você se lembra daquela capa da The Economist, que foi em junho de 2009, o Cristo Redentor decolando. Sim. E que o Lula disse que era uma marolinha. Era uma marolinha. Então a gente sentiu os reflexos e também pelo restante da economia global, que estava comércio internacional diminuindo, o Brasil acabou sentindo. Mas só queria voltar num ponto do Adam McKay, que eu vi recentemente aquela série dele, que ele é o diretor, acho que é HBO Max, Winning Time. Ah, sim, do que Lakers. conta a história dos Lakers. E eu não sabia que era ele, mas pelos recursos que ele utiliza, como, por exemplo, personagem falando pra câmera como se fosse documentário, cara, excelente.
Muito bem feito, acho que esse talvez seja tão bom quanto Sim. outros que ele fez. Eu gosto muito do Âncora também, que são essas comédias que ele fez em 2002, 2003. Não sabia que era dele. Mas vai ser difícil convencer a equipe do Pedro, do Guilherme Freire, a comprar o Âncora. Pô, O Will o pessoal só quer filme sério ali. O Will Ferrell é Pedro. genial, cara. Tu subiu no meu conceito agora, cara. Cara, a gente compra uns filmes maravilhosos do Frank Capra aí, que são pioneiros na comédia Pioneiros. romântica. É verdade, Que pioneiros da comédia, e eu quero essas porcarias dos anos 2000. isso? Que isso, cara. O que mais tem nessa porcaria. O que mais tem nessa empresa é sugestão errada de filmes. Crepúsculo. Já sugeriram isso? Já sugeriram. Ah, não acredito. Sou fã, aliás. Brincadeira. Deixa eu falar só uma, aproveitando, Marcos, desculpa a minha ousadia, mas, assim, o paralelo de 2008 com os dias atuais é apenas imaginação, nada de realidade. A gente estaria sendo muito ousado se a gente falasse que os governos atuais estavam sendo irresponsáveis. E aí eu queria só um comentário, assim, alguma ideia sobre o que acontece nos dias de hoje. A inflação nos Estados Unidos ela é basicamente uma inflação Sim. passageira, non-sticky. Transitória. Transitória. Isso remete a um ponto que foi a pergunta do Marcos antes sobre até as causas da crise, o papel do Fed, que foi realmente aquela política de estimular logo depois da bolha da .com. E é como se cada nova crise, ela começa a ser gestada por conta das respostas dadas pelos bancos centrais e governos para resolver a crise anterior. Então, parte do que hoje a gente está vendo de inflação no mundo começou lá com 2009 e 2010 em diante, com o Banco Central comprando as hipotecas subprime dos bancos. Então, o próprio Fed virou o banco tóxico, e isso persistiu por vários anos. E aí, quando estourou a pandemia, onde eles testaram todas as teorias que até a véspera da pandemia eram consideradas heterodoxas, como não apenas comprar os ativos, isso já estava sendo colocado em prática, a famosa teoria monetária moderna, que é imprimir dinheiro para financiar o governo, dinheiro de helicóptero, os auxílios emergenciais, só não teve helicóptero, mas as pessoas já receberam cheques pelo correio nos Estados Unidos para gastar. Semanais, aliás. Semanais. E o que a gente vê agora é resultado dessas políticas. E até, aproveitando o que você falou, aquela questão o argumento de autoridade, e que a gente vê ali o Michael Burry confrontando a grande autoridade do Greenspan, que era a principal autoridade. E a gente viu isso acontecer agora, onde eu, e não fui o único, felizmente vários outros, dizia que, cara, abril, maio de 2020, isso que está sendo feito agora, de imprimir trilhões de dólares em semanas, é um combustível inflacionário enorme. Isso vai dar errado. E agora está dando. Mas os bancos centrais, e o Jerome Powell e todos os outros, e vários ministros de fazenda, não, pode imprimir dinheiro que não tem chance de dar inflação. É tranquilo. Agora a gente está vendo o que aconteceu, né? E as pessoas pagando o preço, né? A Sempre inflação, assim. ela é sempre paga ali na ponta, né? Nunca é muito no núcleo. Onde é a boa e velha bigodagem do nosso amigo Rasta, que o cara que gera e se beneficia daquela ação política que ele gerou, não paga a conta da ação. Manda pra lá. E a conclusão do filme, que é, no final das contas, sempre quem paga é o cidadão médio, né? Sim, isso está muito presente e acho que é uma realidade que o brasileiro consegue se relacionar muito bem. Pedro, fazendo o encerramento então, para ti, qual é a mensagem que fica? Qual é o Red Pill de A Grande Aposta? O meu Red Pill vai em homenagem ao Mark Baum, que é um personagem que de fato ama a verdade, e ele consegue se manter buscando a verdade, apesar de contradições, apesar de odiar o sistema bancário, ele está atuando dentro do mercado financeiro, né? Então eu admiro muito a postura desse cara de se manter firme, de vender, apesar das pressões, muito tarde, né? Fala, olha, vende que você vai quebrar, vende que você vai quebrar, vende que você vai quebrar. Ele segura até o fim. Então essa postura, essa estamina, essa hombridade de segurar e proteger, ter a responsabilidade fiduciária pelo dinheiro que ele é responsável por gerir, ele tem até o final. E eu acho que é assim que a gente devia montar o nosso próprio patrimônio. Ou confiar em algum gestor que tem essa postura, que defende de fato o recurso que você confiou a ele gerir, ou fazer isso com muito mais dificuldade, porque o mercado financeiro é meio labiríntico, né? Então, ou fazer isso você mesmo. Mas olha, você tem uma crença, vai nela até o final, apesar dos pesares, apesar das dificuldades, apesar das cortinas de fumaça que são lançadas aí no meio do caminho. Criar patrimônio nunca é fácil, né? A gente pode emprestar
o governo correndo o risco de não pagar, correndo o risco de calote, ou a gente pode empreender e se beneficiar daquelas ações que a gente compra no longo prazo. E acho que a ideia aqui é assumir um pouco mais de risco com responsabilidade, com coragem, segurando até o fundo, né? O custo emocional de ficar rico é o custo do sofrimento no curto prazo. Acho que esse é um red pill que o Mark Baum ensina nesse filme. Muito bom. Fernando, qual a sua conclusão? Acho que uma lição que eu gosto muito é o próprio início do filme, quando o narrador, o Jared Vanner, diz que esses investidores fizeram o que ninguém estava fazendo naquele momento, que era olhar. They looked. E acho que esse é um insight importante e que não é fácil enfrentar o pensamento de manada e contra a corrente, contra as autoridades, mas quando você faz o seu trabalho com um pensamento crítico, de forma rigorosa, e vai a fundo e não engole qualquer explicação furada, realmente busca entender, mas como é que funciona esse CDO? Como é que funciona essa hipoteca? O que tem dentro dela? Você consegue ter resultados realmente brilhantes, mas exige uma dedicação, exige a busca pela verdade, exige encarar, às vezes famílias, são colegas de trabalho, e as principais autoridades, opinião pública, mas acho que vale a pena no final das contas. Muito bom. Flávio? Eu acho que o filme nos traz para uma reflexão, né? Para nos botar num caminho de entender o mundo real sem se desvincular dos seus ideais, sabe? Eu acho que essa é uma questão. Não se desprenda dos seus valores, mas veja o mundo como ele é. Sim. Pra mim, tem várias frases que aparecem, tipo umas citações, assim, né? Do Mark Twain e de outros. E tem uma que aparece que foi ouvida num bar em Washington. A verdade é como é poesia e muita gente odeia poesia. Então acho que esse é um filme que tem um norteador muito claro, né? Ele é um filme que, pra mim, a maior virtude dele é ele mostra o que ele quer. Ele não fica se escondendo ou ele não fica fazendo um falso panfletarismo. Ele tem uma intenção clara de valorizar a ação daqueles caras, né? A força do indivíduo, a força daquelas pessoas, daqueles 4 ou 5 caras, que tem muita gente por trás que também fez o mesmo, contra um comportamento mais oligárquico, né? Um comportamento do establishment que está basicamente interessado em resolver somente seus problemas. E quando a gente olha esse descolamento, né, da elite política e econômica para alguns grandes investidores, até para investidores mais isolados, como no caso do Charlie e do Jamie, a gente percebe que muitas vezes para o establishment importa mais falsificar a realidade, eles preferem muitas vezes, né, maquiar, evitar que as coisas apareçam, do que de fato se dispor a discutir o problema, tomar algum tipo de prejuízo. O próprio caso, né, de tantas instituições financeiras que sofreram com a crise, eles ainda assim ficaram incomodados que uma ou duas acabaram realmente indo à falência, né? Muitas outras houve processo de merger and acquisition, houve processo de resgate financeiro, enfim. Muita gente foi salva na hora H em vez de ter arcado com as consequências. Então, eu gosto disso no filme, né? Não dá para esquecer que é uma crise que deixou em torno de 5, 8 milhões de pessoas, pelo menos só nos Estados Unidos, né? Exato. Ou sem emprego, ou sem as casas, ou sem uma renda, sem patrimônio. E mais de 60% da população americana, historicamente, tem nos imóveis o seu patrimônio, seu bem principal. Então, a gente está falando da vida, do alimento daquelas pessoas. A gente não está falando de um bem supérfluo ou paralelo. Então, eu gosto do filme, eu gosto do quanto ele valoriza a responsabilidade no âmbito empresarial. Existe uma forma da gente conseguir ser virtuoso dentro de uma empresa, dentro de um ambiente corrompido, sabe? Aqueles caras, eles, na hora H, eles estão querendo ganhar dinheiro, o filme não esconde isso, eles estão interessados em ficar milionário mesmo, mas eles fazem isso arcando com as consequências, eles fazem isso sofrendo um pouquinho na pele a dor de conseguir pegar um patrimônio de 500 milhões de dólares e levar para casa de bilhão, que foi o caso provavelmente da Front Point, foi o caso também da Scion Capital lá do Michael Burry. E eu acho que é isso. A sociedade onde as pessoas não arcam com as consequências dos seus atos é uma sociedade em que a gente não quer viver, né? E por mais que doa às vezes na gente, é um preço que tem que se pagar. Show de bola. Fernando, obrigado pela participação aqui. Tá convidado para voltar mais vezes nos podcasts da Brasil Paralelo. Um prazer para mim, especialmente esse filme, esse assunto, como eu disse, é pessoalmente e profissionalmente muito caro para mim, e estarei já no próximo convite, já está aceito. Ótimo, obrigado. Flávio também, obrigado pela participação. Muito obrigado, Marcos. Para quem não sabe, o Flávio tem anos e anos de experiência no mercado aí.
Ele se esconde aqui com uma Tem certa, cara de jovem, com uma mas certa polidez. pegou uma estrada boa. Mas é um mano. homem velho, experiente já. Senhor. Pedro, valeu pela companhia. Muito obrigado. Eu fiquei muito feliz de ver Romário e Rivaldo jogando novamente na final da Copa de 2002. Sou muito fã de todo mundo que tá aqui nessa mesa. Pra mim foi um prazer. Show de bola. Então, obrigado, pessoal. Espero que tenham gostado desse Red Pill. Comentem aí o que acharam do filme. Se ficaram com alguma dúvida de CDO, de CDS, o Pedro vai tirar todas as dúvidas de vocês. Ele vai acompanhar a caixa de comentários ali. Instagram, mais. pedro.share. Pedro.share, já segue lá, já manda pergunta. Valeu, até mais.